Alô, alô, pessoal. Essa informação sobre o Nero, ela veio lá da Casa Plataforma. O Nero escapou de ser um ovoide, um espírito ovoide. Interessante, porque com menos crueldades, às vezes as pessoas se autotransformam, né, em ovoides. Ele não. O encontraram numa forma, vamos dizer, horrível, né? Não numa forma bonita, porque todos os seres que foram cruéis ou são no passado, né? Têm formas horríveis, né? Bom, ele era, o Nero já foi resgatado. Ele vai novamente reencarnar, porque depois de tantos anos, ele vai ter que novamente reencarnar. Eles falaram isso. Foi resgatado, foi levado. Esse lugar que ele estava era o abismo, é o abismo que fica próximo do núcleo da Terra. E no núcleo da Terra, na borda, né, do núcleo da Terra, tem outras coisas que ainda não foi divulgado e eles disseram que será divulgado, os seres que baixam lá. Então, no abismo, há vários setores, né? Eu só vou escrever aqui o título para me esquecer aqui. Vou apagar. Nós temos a Terra, temos lá o núcleo da Terra, né? O núcleo. Então, próximo do núcleo, aqui está o abismo. Quando algumas pessoas são direcionadas após a morte para lá, conforme a frequência dela. Então, aqui, vamos dizer, o início, vamos dizer, do núcleo. Aqui é próximo do núcleo, e aqui é a borda, vamos dizer, a borda do núcleo. E aqui tem outras coisas, outros karmas, vamos dizer assim, né? Então, nessa região, que é o abismo, nós temos várias... Bom, se eu falar portal, vão dizer que é dimensão, mas não é isso. Então, eu vou falar porta, né? Várias portas, porque elas estão fechadas, veja. Então, tem várias. Uma aqui, outra aqui, e assim, né? Etc. Muitas, muitas. Nesse setor, o trabalho desse ser que foi o Nero, o tal que incendiou a Roma, né? Incendiou lá a Roma, pelo simples prazer de ver o incêndio. Eu gostava de ver o incêndio, não teve assim um motivo. Nenhum motivo, né? Porque não, isso não se faz. Como aconteceu agora no Havaí, que todo mundo está achando que aquilo ali foi criminoso. Então, porque é um absurdo aquilo, né? Foi um absurdo no Havaí.
E ele simplesmente ficou de longe assistindo as chamas tomando conta da cidade. Bom, então, esse ex-Nero, ele tinha um monte de chaves, um molho de chaves numa das mãos e outro molho de chaves na outra mão, correspondente a cada um dos setores ali na região onde ele comandava, porque tem outros que comandam, por exemplo, aqui ele já não vai comandar, aqui tem outros setores, aqui tem outros setores. Mas o que correspondia a ele, ele vai lá abrir. Um médium da plataforma, ele foi levado em desdobramento propositadamente para conhecer essa região. E ele viu os vários lugares. E chegou na região desse que estava lá comandando o que o Nero estava comandando, que era a região onde estava o dragão número 4. Os draconianos, né? O draconiano número 4, que eles chamam de dragão, não sei por que chamam de dragão. Então, e quando eles abriam, por exemplo, se um médium tivesse a capacidade de chegar lá em desdobramento, não seria permitido entrar. O ex-Nero não abriria. Depois eu vou falar da forma que ele estava. Então, é assim, o Jesus Cristo dá uma ordem ao Draco, o Draco dá uma ordem. Não é assim, deixa eu lembrar. Jesus Cristo dá uma ordem a um ser, não sei se é o arcanjo, Miguel. Depois, esse, por intermédio de Jesus, dá uma ordem no draconiano, ou dragoniano, o dragão. E o dragão dá ordem ao ex-Nero para abrir aquela tal porta que o médium que foi desdobrado quer entrar. Quer entrar porque o que o levou quer que ele veja, né? E aí, o ex-Nero diz, todo gentil, deixa eu ver aqui que eu anotei. Ó, ele dizia sempre o seguinte, dizia, né, que ele não está mais lá. Estou aqui para servi-los, anjo. E lá, esse médium conta que tem uma frase na porta, lá no portal, na porta, escrito assim, ó, olha como eles são maravilhosos, os dragões, os dracos, olha só. E aqueles que o servem, que são soldados dele. Ou seja, o ex-Nero era um soldado desse Draco número 4. Então está escrito o seguinte, odiamos a Deus, amamos o dragão, ele é nosso mestre. Eles não aceitam o Criador, não aceitam Jesus, mas obedecem, porque Jesus manda, eles obedecem. Isso é que eles têm medo, né? Então, a figura do ex-Nero, ele conta, o médium, tinha um olhar diabólico, um olho só na testa, anãozinho. Ali, onde estava localizado esse Draco, havia lá centenas de seres só com um olho na testa, que eram os soldados do Draco, que ele os considerava meus filhos, né? Soldados, faziam o que ele mandava.
Só que agora não fazem mais nada, né? O Draco já foi resgatado há muito tempo e esse ex-Nero também. O que levou, qual o fim desse Draco número 4, não disseram. Mas sobre o Nero, sim, ele vai ser reencarnado. Agora, imagina, deve ser reencarnado, eu acho, lá num planeta primitivo. Se ele já está com esse corpo, hein, ele vai nascer como um macaquinho para começar a aprender tudo de novo, né? Que um homem que faz isso, mata vidas e vidas, assim, pelo prazer de ver um incêndio, porque ali morreu muita gente, né? E destruiu uma cidade que toda a cidade demora para ser construída, né? Então, que destino ele vai ter depois de ser resgatado? Ele deve estar adormecido e depois nos laboratórios dos engenheiros cósmicos, dos extraterrestres. Pode até ele estar adormecido numa colônia ou lá no laboratório extraterrestre também, e vai ser preparado o perispírito, vai colocar tudo o que ele necessita para uma nova reencarnação. Geralmente, os resgates eles são feitos através de médiuns. Eles têm que passar pelo médium, esses seres até os ovoides, para que possa ser levado para um lugar. Eu, quando trabalhei em centro espírita, eu não gostava de trabalhar quando naquele negócio de aquela fase que o médium tem que receber, né, espíritos e depois elevado, não sei o quê, porque eu não entendia. Agora que eu estou entendendo o trabalho do médium, que se deixa incorporar e deixa ser usado para que esses espíritos sejam resgatados, porque eles têm que passar pelo corpo do médium. E eu fiz bobagem, quer dizer, atrasei a minha evolução. Porque a gente, quando trabalha num centro espírita, a gente tem que fazer todo o trabalho lá. E eu sempre me neguei a incorporar, porque eu não sabia, eu achava muito esquisito que o médium caía no chão, e achava assim, coisas muito esquisitas. E aí só recebi uma vez. Aí é que eu desisti de vez de incorporar. Nunca mais apareci no dia que era para fazer esse trabalho. Não dá para explicar do que eu senti. Eu queria reagir e não conseguia. Foi de um sofredor. Eu recebi de um sofredor. E eu fazia, a gente não quer, mas aquilo sai, sabe? Era como se eu estivesse morta-viva, um negócio esquisito. É uma sensação tão horrível que eu imagino o que o médium pode sentir quando recebe um ser desses, como Nero, horroroso, com o olhar, né, horripilante, que a pessoa sente até um asco, né? Eu imagino. É horrível. Parabéns aos médios que se dedicam a isso, que concordam com isso, porque tem que ter uma preparação. Então, certos médios, eles têm que colocar, quando eles ficam voides dentro do médio, para ter uma preparação da parte sutil para que eles, então, depois possam reencarnar, né? Também tem isso, tá, gente? É muito complicado. A ciência espiritual é muito complicado. Então tá, esse maluco, né? Ele continua com problemas mentais, porque isso é problemas mentais que a pessoa tem. Ele vai ter que começar tudo de novo, para ver se melhora. É a chance que o Criador dá. Por isso que se diz, o Criador não mata ninguém, não faz mal a ninguém, ele cria e ele tem amor porque ele dá oportunidade. Para quem não entende isso, muitos culpam Deus por isso e por aquilo, né?
Mas o Criador, que é o Deus, né? Eu prefiro falar Criador, o Criador, ele dá oportunidade a todas aquelas pessoas que tiveram ou fizeram coisas super cruéis, coisas animalescas, ou pior que um animal. Porque, veja bem, se uma pessoa, e dá oportunidade a eles, se uma pessoa tem uma consciência melhor que um animal, que o animal, depois ele vai ser elemental para ser um humano. Então, se nós temos já a consciência um pouquinho mais aberta, mais inteligente, e nós não usamos essa inteligência para o bem, então estamos usando a inteligência para o mal, então ela não está ainda expandida? Não está. Porque nós estamos agindo como aqueles animais ferozes. Porque os animais também têm grau de evolução. E a evolução de seres como o Nero, como pessoas que propositadamente colocam, incendeiam florestas propositadamente, ou casas, e na Idade Média que acontecia muito isso, eles têm a mente até pior do que animais ferozes. Porque o animal feroz, ele ataca para comer o outro animal. Se ele ataca alguma pessoa, é porque às vezes aquela pessoa é ruim. Ou no passado ela matou animais por matar, como os caçadores matam por matar, pelo prazer de matar. Então ele vê, porque todo animal tem clarividência, gente. Todo animal tem clarividência. E tem essa experiência de gatos, mas e eles às vezes veem coisas, eles olham também, mas eu não estou vendo nada. E ele sai correndo na disparada. Ele, apavorado. Ele vê uma pessoa chegar, ele vê a aura dela, né, a energia dela, ele corre, foge da pessoa. Ele vê outra chegar e ele vai mansamente perto dela, ou então fica olhando uma pessoa. Reparem isso. Porque aquela pessoa é boa e ele sente. Chegam até a ser chatos os animais. O animal é chato. Ele é capaz de ficar meia hora, 1 hora fazendo festinha, o gato principalmente, o cachorrinho. Festinha, fazendo festinha, a gente querendo levantar. Não, me deixa porque eu tenho que resolver ali, eu tenho que sair daqui. E o gato fica ali. Aí vai atrás de você para continuar fazendo a festinha. Né? E então, senhores, é isso. Então, aqueles que culpam o Criador por isso e por aquilo, pessoas dizem, eu vou ter que morrer para ter o karma. Não entende. Você vai ter karma porque você é que arrumou isso. Você é que escolheu ter um karma. Você foi má, você foi mal. Você maltratava um ente da tua família. Você roubava o teu patrão. Porque está sobrando, aí vai lá e rouba. Não tem direito de roubar, mesmo que esteja sobrando. Está precisando, pede ao patrão. Se ele for de boa vontade, dá. Se não for, se for um sovina, ele não dá, né? E aí você tem que se conformar. Aí vem reclamar. Eu vou ter que morrer para pagar o karma. Porque você não pagou todo o karma devido às reencarnações anteriores. Você está pagando parte aqui, vivo, e daí graças a Deus, e vai ter que ir para um umbral de novo, até reencarnar, até chegar a hora de reencarnar, porque você não pagou tudo. E você tem que sentir muita felicidade, porque este karma que nós passamos aqui, nesta terceira dimensão, que é o umbral melhor, é café pequeno em comparação ao depois da morte. Tá?
que a gente vai para lá. É horrível. E você fica nas mãos desses seres que chamam. Agora lembrei de uma coisa desse quarto dragão. Desses seres das trevas. Informo também que esse dragão número 4 foi esse que foi apelidado de o Satanás. Sim, porque ele viveu aqui na superfície. Na época dos dragões, dos dracos aqui, na superfície. Eles viveram aqui. E os reptilianos e outros. Então, senhores, não tem que reclamar não, sabe? O karma daqui, as pessoas têm que agradecer. Eu não entendia também. Por que eu tenho que agradecer o mal que eu estou passando? Ou a dificuldade financeira, a miséria que eu estou passando? Por que eu devo agradecer a dificuldade que eu tenho de arrumar um emprego? Por que eu tenho que agradecer que eu não consigo uma amizade 100%, é tudo amizade ruim? Por que eu tenho que agradecer a doença que eu adquiri? Dê graças a Deus, porque aí você, lá do outro lado, vai pagar bem menos, vai ser mais suave, já que você pagou aqui, ficou livre, entendeu? Se você entender, por exemplo, o ódio, a raiva, pode trazer câncer para você, nesta vida mesmo. E outros já vêm com essa doença. Para quando chegar na idade X, você vai ter um câncer, porque você fez isso assim, assim na outra vida, então vai ter que aguentar firme isso aí. Aí vocês reparem que pessoas têm câncer com 30 anos, 20 anos, outros com 60, 80. Então, quem tem um câncer com 80 anos, 60 anos, é porque o karma já está mais reduzido. Aquele que tem câncer mais jovem, e vai durando, e vai durando, e vai durando, está chegando aos 50 e faz tratamento de novo, porque é maior, né? Então, não pode generalizar, nem ser radical, porque em tudo, cada caso é um caso. Em tudo na vida, em tudo, cada caso é um caso. É tudo analisado. Bom, o que esse cara fez? Aí mostra lá na telinha. Olha aí o que você fez. Você está dizendo que não fez nada? Olha lá. Você tem karma pra caramba. Olha lá o deboche que você fazia do teu colega de trabalho. Outro. Você disse que era bom marido? Olha lá. Você jogava a panela de arroz no chão porque achava que o arroz não estava bem cozido? Esse exemplo é verídico. Eu conheci uma pessoa que fazia isso. Sabe que essa pessoa que fazia isso? Essa pessoa contou. Jogava a panela no lixo. Estava na mesa, a mulher trazia. Porque a gente pobre, sabe? Então ela vinha na panela. E muita gente da classe média faz isso, né? Para não estar lavando mais louça. Então, bota lá. Não reclamava. Pegava, jogava no chão. Quer dizer, ficava sem o arroz, desperdiçava dinheiro e a mulher ainda ia ter que lavar o chão. Chegava no local para varrer a área de um prédio. Reclamava, reclamava, reclamava. Essas folhas não devia existir, devia morrer essas árvores, deviam morrer, não devia existir árvores. E fora o que ele devia reclamar, né? Aí, agora você vê a afinidade. A minha falecida tia ficava horas e horas conversando com esse cara, que o meu tio ficava preocupado, ia lá na porta, ele não entrava dentro de casa, ficava na porta, lá de fora, lá sentado, horas e horas. Ele ficava
Achava estranho. Por quê? Afinidade. Porque ela era boa para mim de um jeito, mas o lado ruim que ela tinha comigo era muito maior. Muito maior. Horrível. Era o dia todo, né? Afinidade. E ela costumava debochar das pessoas, do próprio marido, de mim também. Não vou ficar aqui narrando as coisas que ela dizia, e até horríveis. Então, vocês reparem, as amizades. Ela tinha afinidade com ele. Já não tinha afinidade com a moradora que morava embaixo. Botava apelido, a prosa chegou. Era uma moça que estava estudando para ser professora e foi professora. O pai dela era assalariado, tinha um pouco de dinheiro e tinha que pagar aluguel, mas naquela época não havia inflação, então, né, ficava reduzido o dinheiro. Ela já não tinha afinidade, porque eram pessoas que não eram comuns, até tentavam se chegar a ela e tal, ela não tinha afinidade com aquele homem que fazia essas coisas, ficava contando. Ora, quando eu ouvi, eu era criança, eu estava lá do lado, perto da cozinha, dava para ouvir, que eu tinha bom ouvido, né? Naquela época. Se eu tivesse assim, aqui onde eu estou, e a pessoa falasse no outro cômodo lá, eu entendia tudinho, parecia que estava falando aqui. Infelizmente, hoje não sou assim. Ouvido de música, né? Que eu quis muito aprender, né? Quando criança, o instrumento musical, né? Não deu. Então, eu escutava ele narrar aquelas coisas, eu já tinha antipatia por ele. Eu já não gostava. Eu já olhava assim para ele, eu não queria papo. Eu não queria papo com ele. Entendem? Os que não acreditam que aquele tipo de amizade é afinidade, repare quando você vai evoluindo que você já não quer se dar com certas pessoas que você se dava. Isso agora também já me aconteceu, que eu não estou querendo amizade com certas pessoas. Ou vizinhos, que eu vejo o jeito que eles são, os vizinhos. Por exemplo, eu não quero. Tem um prédio aqui do lado que eu não quero amizade com nenhum deles. Eu considero aquele prédio um prédio de gente horrível, negativa, horrível. Dá para sentir. E o pior é que na casa do lado é a mesma coisa. E aí eu fico assim, olhando para um lado, para o outro. Aí lá em frente, meu Deus, é difícil encontrar, às vezes, pessoas do nível energético que você está, né? Que é a evolução, para a gente se dar. Difícil. Tem uma pessoa aqui perto da loja, mas não mora por aqui. Então, quando dá, fico lá batendo papo e tal, mas não mora. Então, é uma amizade que, bom, a pessoa mora longe, né? Às vezes até encontra alguém. Então, expansão de consciência. Vamos falar expansão de consciência. Mais energia. Evolução é ter mais energia, porque você expande a tua consciência, o teu amor incondicional, então a energia começa a ser intensa. Aí começa a girar mais teus chakras, né? O chakra daqui, a energia do teu cérebro, porque a energia do espírito, do cérebro
que está, o perispírito tem tudo que a gente tem. Então, a energia do perispírito que transfere para o espírito está mais ativa. Um espírito, uma energia de uma consciência de uma pessoa não evoluída. Uma energia de uma pessoa jamais evoluída. E uma energia de uma pessoa já, vamos dizer, só luz, que desenvolveu tudo. Então, temos graus de frequência energética. Assim, 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 e o outro assim. Graus. E quem está no umbral? Os ovoides não tem mais energia, está apagada, não tem. Outros ainda tem um pouquinho de consciência, então fica assim. É como se fosse um ano de vibração, ó. Ó, assim. Mas vai perdendo a consciência e fica feito um zumbi. Depois farei outro vídeo falando de outras formas, porque eu vou fazendo conforme vou sabendo. E agora já sei que tem outras formas que eu ando pensando, mas por que um tem uma forma diferente do outro, quando vai lá para o abismo? Mas eu tenho uma teoria. É como eu ainda não sei, depois eu vou falar para vocês, eu tenho a minha teoria, que talvez esteja certa, porque geralmente quando eu penso alguma coisa, eu não sei se é lembranças que eu tenho, que eu já trouxe e não lembro que é isso mesmo, então eu digo, eu acho que é assim. Aí depois eu passo para vocês a minha teoria, num outro vídeo. Aqui não interessa, porque senão o vídeo vai ficar muito grande também. E não tem nada a ver com o assunto, né? O assunto foi o senhor Nero, o incendiador. E vocês podem crer que um dia, quando ele voltar à forma humana novamente, ele não vai ficar limpo disso tudo que ele fez. Ele vai começar tudo outra vez. Então, o que vai acontecer? Ele ainda vem com aquela bagagem, só se colocarem ele reset. Ou seja, eles retiram os engenheiros cósmicos extraterrestres, retira tudo dele. E é como se ele fosse a primeira mônada, né? É como se o Criador tivesse colocado aquela partícula, né, do amor pela primeira vez. É assim que os espíritos ficam. Se eles não fizerem isso no Nero, quando ele, daqui a milhões de anos, chegar à nossa forma humana, é sim, porque ele vai passar por Homem das Cavernas, o Sapiens, etc. Bom, ele ainda vai trazer alguma coisa, algum desejo, alguma vontade de colocar incêndio em algum lugar. Mas ele vai ser direcionado, essas pessoas que fazem isso, elas são direcionadas a ir para um estudo espiritual ou religioso, né? Na ocasião que tiver que ele virar humano, aí ele vai ser direcionado ao lugar mais apropriado que ele precisa. E aí, se ele aceitar, ele vai ser doutrinado, né? E vai ser encaminhado e vai melhorar. Depois vai ter que reencarnar de novo, e de novo, até se limpar dessas crueldades. Agora, se ele for direcionado e não aceitar, ele vai botar fogo em algum lugar. Ou vai ser um soldado para matar os outros, qualquer coisa assim.
ou vai botar incendiar o mato para ver, né, aquilo tudo, ou vai incendiar a casa, e vai ter um karma. Ele vai ter que passar isso depois, numa das reencarnações, ele vai ter que passar isso. Se muita gente morreu nesse incêndio lá do Nero, ele vai ter que também morrer dentro de um local onde ele mora, ou numa floresta, ou em algum lugar. Isso não importa o lugar, importa o que ele vai ter que passar, certo? Ou num carro, ele vai morrer queimado, para sentir as dores que ele causou nos outros. Muita gente que não conseguiu sair dos carros aí nesses incêndios da floresta que veio para as estradas, não conseguiram abrir o carro, e isso e aquilo, a gente fica desolada, né? Maior pena, poxa, que horror, o que é que as dores que essa pessoa sentiu, mas você não sabe o que é que ela fez nas vidas passadas, não é na vida anterior, outras vidas. Não precisa ter feito na vida anterior, ela pode ter feito em vidas milhares de anos. Eu sou muito esquecida. Esqueci de dar um detalhe sobre o Nero. Agora que estou lembrando, me fizeram lembrar. Sabe quanto tempo o Nero esteve aí no abismo? Deixa eu verificar, que é 9, né? 9.000 anos. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. O Nero esteve no abismo 9.000 anos. Mas antes dele ir para o abismo, ele já deve ter ficado mais tempo em outros locais. Ou será que ele foi direto para lá? Porque os anos do abismo, que eu ainda não entendi muito bem, então não posso explicar o porquê disso. Eu só vou dar a informação como eles dizem, porque eu não entendi. Porque eles falam, um ano aqui vale não sei quanto lá, vale muito mais lá, por exemplo, 1.000 anos vale 10.000 anos, ou um século lá no abismo. No abismo, eles passam muito mais tempo. Então, ele passou 9.000 anos. Quando aconteceu isso, se passaram 9.000 anos, eu não sei, lá na Roma, esse incêndio, não sei, tinha que fazer cálculos aí. Nós estamos em 1923, isso ocorreu quando? Porque eu não guardo, assim, já li alguma coisa da história dele, mas vocês que têm boa memória podem até pesquisar e fazer isso, saber. E fazer essa comparação. Ele teve 9.000 anos lá, e nós estamos no ano de 1923, em agosto. Às vezes eu falo umas datas, porque quando eu morrer, a gente não morre. Quando eu sair do corpo, eu não sei se meus vídeos ficarão porque eu não vou poder mais fazer vídeo, né? Já fui para o outro lado, não dá para fazer vídeos. Então, aí ficam sabendo, né? Que aí vocês vão ver os vídeos se continuar lá. Lógico que vai continuar até um certo tempo, depois acho que não. Depois o YouTube mesmo deve apagar, né? E aí, é isso. Então, senhores, vamos fazer a reforma íntima? Não precisa ficar muito preocupado, é só tirar os defeitos, os erros, é só não debochar dos outros, ridicularizar os outros, não podemos fazer fofoca. Sabe qual um lugar de muita fofoca que eu não gosto de ir?
cabeleireiro, para falar da vida dos outros. Nunca suportei. Eu sempre, quando ia, ficava muda. Muda. Agora eu não preciso me preocupar em ficar muda, porque ninguém gosta de conversar com pessoa idosa, né? Então, eles não puxavam, às vezes, assunto comigo. Quando eu saía, diziam assim, né? Deviam dizer assim, mas que moça antipática. Fazia de propósito. É uma fofoca, é uma fofoca. Outro lugar de fofoca, porteiros, que falam da vida de todo mundo, sabem da vida dos outros e ficam passando gratuitamente para os outros. E outros lugares, só que não são tanto como esses que eu estou narrando, que são muito piores, né? Mas não fazer fofoca, não ter raiva, não ficar magoado. Se ficar magoado, fica naquela hora, depois não pensa mais, passou, e diz, deixa para lá, perdoa, deixa para lá, é um ser primitivo, é um ser que ainda não evoluiu, é um ser que não tem sentimento. Aí, se você mostra que ficou magoado, ele vai adorar, ele vai continuar fazendo. Se você mostra que não ficou magoado, ele vai ficar constrangido, vai ficar pau da vida quando chegar em casa. Droga! Né? Quando eu não respondia aqui para a pessoa que me criou, para minha tia, quando ela me maltratava com palavras horríveis, ela ficava pau da vida, porque eu não respondia. Essa gente gosta de provocar os outros, aí eles ficam rindo, satisfeitos, né? Porque magoou o outro. Eu me considero mais evoluída até 20 e poucos anos. Depois eu regredi, porque eu, sem saber, sem querer, eu agia como devia ser. Eu agia corretamente. E depois eu comecei a me revoltar, né? E da vida, dos acontecimentos e das coisas que faziam comigo. E aí eu regredi um pouco. Por isso que eu acho que eu vou para o umbral, porque não para o abismo, não. Isso aí para o abismo eu sei que não, mas para um umbral aí, não sei. Eu vim com uma bagagem, acho que de sabedoria, só que eu não sabia que era sabedoria, porque eu agia como deveria ser. Infelizmente, a gente se deixa contaminar, né, pelas energias negativas. Agora eu estou tentando, fazendo o possível para consertar os erros que adquiri. Mas é isso. Senhores, tudo de bom para vocês. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.